pessoal, eu sou a Mônica Orsolini, trabalhei por mais de 34 anos na área de tecnologia, atuando em empresas de excelência. Fiz mestrado na PUC Campinas e também sou profissional PMP, certificada pelo PMI. Numa segunda etapa da minha carreira, me tornei mentora de carreira profissional, dada essa experiência aí de 34 anos na área de tecnologia. E me certifiquei na metodologia de pontos fortes, Clifton Strengths, pelo Instituto Gallup. Eu estou sempre postando dicas para vocês nas minhas redes sociais, então me sigam, espero vocês lá. Hoje, especialmente, estou com a professora Ana Maria de Matos Rettel, que é profissional referência na área de educação no Brasil e no exterior. A professora Ana Maria veio para nos esclarecer, nos ajudar a entender dúvidas frequentes entre os profissionais. Então, que curso fazer depois da minha graduação? Eu faço uma especialização? Eu faço uma pós-graduação? Então, contando um pouquinho sobre ela, que foi dificílimo fazer uma mini bio dessa vasta carreira e experiência profissional da professora Ana Maria, ela fez engenharia química e pós-graduação em engenharia de produção na Federal de Santa Catarina. Em sua carreira, ela atuou como docente, chegando a ser pró-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi também membro da missão de estudos da França e Canadá. Possui patentes e protótipos devidamente registrados no INPE, resultado de suas pesquisas em engenharia, e também tem inúmeras publicações e estudos. Ela faz parte da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, CTAA. É membro notório saber da CONAS, avaliadora institucional e de curso do MEC INEP, avaliadora do Sistema Internacional ACUSUL dos cursos de engenharia. Foi reitora em diversas instituições privadas de ensino e dedica-se atualmente à gestão do ensino superior e a estudos sobre avaliação institucional e de curso, onde destaco o cargo de presidente da CONAS, Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. Professora Ana Rettel, muito obrigada por estar aqui hoje, esclarecendo essas dúvidas nesse nosso bate-papo. Podemos começar? Podemos, eu só posso agradecer. Para mim, com todo esse seu currículo também, para mim é uma honra ter sido convidada para esse bate-papo aqui e vou tentar esclarecer as dúvidas. Muito obrigada, muito obrigada. Então vamos lá. Professora Ana Maria, nos ajude a entender o que é uma especialização, o que é uma pós-graduação, o que é um mestrado profissional, um mestrado, um MBA, um doutorado, um PhD, o que é tudo isso? Bom, nós temos assim, no sistema educacional, nós temos a graduação e a pós-graduação. A pós-graduação, ela se divide em pós-graduação lato sensu, que seria a especialização e o MBA, e a pós-graduação stricto sensu, que seria o mestrado e o doutorado. Dentro da pós-graduação lato sensu, que seria a especialização e o MBA, a diferença de um para o outro, da especialização para o MBA, é que a especialização é de várias áreas e o MBA é focado na administração, né, para cursos de administração, é business, né, então é focado para a administração. Tem uma carga horária mínima que tem que ser feita, que são 360 horas, e assim como na especialização, como no MBA. E nós temos a pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação stricto sensu é o mestrado no Brasil, é o mestrado e o doutorado. Então, o mestrado ele tem uma média de 2, 3 anos, né? Não passa muito mais do que isso, e o doutorado gira em torno de 4 anos, às vezes 5 anos, mas é o que nós temos hoje no Brasil. A diferença de um mestrado para um doutorado é que no mestrado eu faço uma dissertação e no doutorado eu tenho que fazer uma tese que tem que ser um assunto inédito que contribua para a ciência
no mundo, né? No Brasil e no mundo. Então, essa é a diferença do mestrado e doutorado. O mestrado é um pouco mais de busca e de pesquisa, né, bibliográfica, inclusive, e o doutorado, então, já tem que ser um assunto que resulte numa tese que é inédita. E PhD é a mesma coisa que o doutorado, é exatamente a mesma coisa. Só que nos Estados Unidos e Europa se chama de PhD. Né? Então, eles dificilmente chamam... Hoje, a França chama de doutorado d'État, né? Doutorado de Estado. Mas antes, eles também chamam de PhD, que na realidade quer dizer Philosophy Doctor. Né? Então, o que eles chamavam de doutor em filosofia. Na realidade, filo quer dizer amigo, amor, amante, né? E o Sophie quer dizer assim, sabedoria. Então, na realidade, ficou esse nome para que nos Estados Unidos e na Europa vocês vão sempre receber a pessoa que faça um doutorado, ela vai ser chamada de PhD, que seria o amor pela sabedoria. Né? Legal, Então, seria isso aí, mas é igual o nosso doutorado. Então, quem tem esse título de PhD fez lá fora? Fez lá fora. Aqui no Brasil não se faz PhD. Então, o máximo que eu chego aqui é ser um doutor. Aqui a gente chama de doutor, mas é um PhD. Tá? Então, quem faz nos Estados Unidos volta com título de PhD, que é o equivalente ao nosso doutorado. Nossa, maravilha lá, eu não sabia dessa. Então, existe um estudo após doutorado, que é o que a gente chama de pós-doutorado, mas que não te dá um grau. Você simplesmente aperfeiçoa o seu estudo da sua tese do doutorado ou do assunto que você está desenvolvendo. E além disso, ainda existe, principalmente nas públicas, a livre docência. Né? Mas aí precisa de vaga, precisa abrir concurso, é um concurso de livre docente. Se você tiver a livre docência, você equivale a um doutorado. Mas é um grau assim, ainda um pouco acima que você pode, mas aí tem que ser público, tem que abrir vagas, não é como um doutorado concurso. Que você se propõe a fazer um doutorado e você se inscreve numa instituição e faz. Então, e o mestrado profissional? A diferença do mestrado acadêmico para o mestrado profissional é que o mestrado acadêmico ele é mais voltado para quem vai para a docência. Né? Então, quem vai seguir a carreira docente, ele geralmente porque é mais pesquisa. E quem faz o mestrado profissional é mais para ir para uma área de trabalho, para o mercado de trabalho. Então, eles têm um foco um pouco diferente, né? Não vai tanto para o lado acadêmico, mas também prepara para o mercado de trabalho. É como se fosse assim, a diferença entre especialização e MBA, só que MBA vai pro business. Só para o business, Sei. Né? E a especialização é qualquer uma, é na área de engenharia, na área de odonto, na área de medicina. E esse mestrado profissional, ele pontua nas universidades? Então, como mestrado? É igualzinho. O professor ou docente é um mestre? É um mestre. Ele é um mestre, certo. Independente que ele faça mestrado acadêmico ou mestrado profissional, ele é um mestre. Ótimo. Em termos de carreira docente, aproveitando aí a deixa do mestrado, qual seria o melhor caminho a percorrer? Quem vai para a docência, né, profissional docente, é ideal que faça mestrado e doutorado, porque hoje, para entrar numa instituição de ensino superior, independente que seja pública ou privada, é necessário ter no mínimo curso de especialização. E para subir na carreira, nos planos de carreira das universidades, das faculdades e universidades, é necessário que você tenha mestrado e doutorado. Então, quem vai para a carreira docente é um degrau que tem que subir, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que passar. Deveria passar. Só a especialização já é suficiente, mas é um degrau de carreira, de plano de carreira das instituições de ensino superior. Certo, muito bom. E aí, se a pessoa optar por uma carreira não docente? O conhecimento sempre é válido e é bem-vindo. Agora, se você for uma carreira, por exemplo, eu sou da área de engenharia, então se eu fosse me dirigir só para uma atividade industrial, dependendo do tipo de indústria, a não ser que ela tenha um sistema de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, dificilmente ela vai contratar um doutor para pagar
o salário de um doutor? Ela vai contratar um engenheiro, né? Então, o fato de você ter mestrado e doutorado não influencia tanto quem vai para a área industrial, que eu dei o exemplo da engenharia, do que quem vai para a área docente. São coisas bem diferentes. Então, a engenharia é necessário ter mestrado e doutorado para seguir a carreira docente, se quiser o plano de carreira docente. Entretanto, na indústria, você não vai ter uma diferença, a não ser que seja uma grande indústria que te contrate para pesquisa e desenvolvimento. E até eu ouso dizer que, assim, em alguns momentos, até se a pessoa só percorreu esse caminho acadêmico, vamos dizer assim, ele fica com aquela marca, né? Com estigma. E aí talvez até uma eventual dificuldade de entrar numa planta fabril é difícil. Quem fez a graduação, seguiu especialização, mestrado, doutorado, dificilmente se enquadraria numa planta fabril. É uma pena, que é diferente lá de fora, né? Que eles esperam eles se formarem como doutores e tudo, receber a titulação para poder absorver no mercado, né? Eu não vou dizer que a indústria talvez não pague mais ao contratar, porque é um título e ela pode pagar mais. E chega, por exemplo, em universidades, chega a ser 4 vezes maior o salário de um doutor. Nossa. Agora, numa indústria de tamanho pequeno e médio, dificilmente você vai conseguir essa diferença salarial. Entendi. Porque o conhecimento acadêmico não gera essa diferença salarial. Uma outra questão, para ingressar numa instituição de ensino superior, precisa ter mestrado ou doutorado? Você já falou um pouquinho, mas explica melhor, por favor. Não. Para mim ingressar na carreira docente, existe uma lei que exige que você tenha um grau maior do que a graduação, porque você vai dar aula para a graduação. Então, você tem que ter um grau sempre maior. Assim como para dar aula na pós-graduação, você tem que ter um grau maior também, né? Você não pode ser especialista e dar aula na pós-graduação estrito sensu. Você tem que dar aula na graduação. Sempre tem que ter um grau maior acima do que você está exercendo. Sim. Então, você entra na instituição, depende do edital, né? A instituição é que ela coloca que tipo de profissional ela quer. Então, no edital, ela vai dizer, eu preciso de um especialista, mas o mínimo é especialista. Não posso contratar um graduado para dar aula na graduação. Interessante. Não posso. A lei não permite que graduados deem aula na graduação. Então, eu tenho que ter especialistas dando aula na graduação, mestres e doutores dando aula na graduação. Quer dizer, quanto mais para cima, não tem problema. Sim. Agora, eu não posso ter, por exemplo, um especialista dando aula no mestrado. Certo. Eu não posso ter um especialista dando aula no doutorado. Isso aí eu não posso, sempre a lei não permite. Um grau acima. É sempre um grau acima. Muito bom, muito bom. E aí vamos assim para a gente finalizar esse bate-papo que está sendo ótimo, muito, muito atual, muito necessário, né? Uma dica, professora Ana Maria, baseada na sua experiência profissional, uma dica que você daria aos profissionais que estão buscando se aperfeiçoar nos estudos? Procurem sempre crescer, e crescer é conhecimento. Você tem que ter conhecimentos, novos conhecimentos, para você poder agregar na sua vida profissional. Então, nunca desista, mesmo que você seja um mestre ou um doutor, às vezes existem cursos de especialização que te dão um conhecimento muito específico em determinadas áreas. Então, não fiquem assim, eu não vou agora que eu sou doutor e eu não vou fazer um curso de especialização. Vale a pena, qualquer coisa vale a pena, que agregue conhecimentos, vale a pena. Eu tenho pós-graduação estrito sensu e quando eu tenho oportunidade eu faço cursos de especialização, fiz curso de especialização no Canadá, na França, mesmo tendo estrito sensu, porque eu acho que todo conhecimento vale a pena e agrega. E continuar sempre estudando, né? E estudando, não tem como, não tem como. Eu estou na carreira docente hoje, eu não tenho como parar de estudar. Nossa, não tem como. Muito bom, professora Ana Maria. Encerrando aqui esse nosso bate-papo que foi muito rápido, mas espero que venham outros assuntos, outros temas que a gente possa discutir aqui. E agradecendo a sua atenção, sua gentileza, seu conhecimento, compartilhando com a gente. Vou encerrar falando
falando até nessa linha que a professora Ana falou, né? Eu tenho uma frase que os meus mentorados, meus clientes conhecem e que eu sempre levo aí como uma bandeira. Então, trace seus objetivos, traga a responsabilidade para si e estude sempre. Até a próxima. Obrigada, professora. Eu que agradeço, o maior prazer. Até a próxima. Até a Tchau. próxima.